Fala galera, aqui é o Luiz, sou o comentarista desse canal e sou um apaixonado pela seleção brasileira. E antes de qualquer coisa, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o conteúdo de hoje tá quente demais. A gente vai discutir uma pergunta que não quer calar. Será que Endrick merece ser convocado para a Copa do Mundo? E mais, será que ele pode ser o camisa 9 ideal de Carlo Ancelotti? Então já comenta aí sua opinião, porque hoje eu vou te dar argumentos fortes. Olha, primeiro ponto, Endrick não é um jogador comum. A gente está falando de um talento geracional, um cara que, mesmo jovem, já demonstra personalidade absurda dentro de campo. Não é só sobre fazer gol, é sobre como ele se posiciona, como ele encara zagueiro experiente sem medo. Isso pesa demais numa Copa do Mundo, onde o psicológico é tão importante quanto o físico. Outro fator que me chama a atenção é a capacidade de decisão. Endrick não se esconde do jogo. Pelo contrário, ele pede a bola, ele quer resolver. E, sinceramente, o Brasil já sofreu muito com atacantes que somem em jogos grandes. Ter alguém com essa mentalidade pode ser exatamente o diferencial que Ancelotti procura. E vamos falar de intensidade. O futebol moderno exige pressão, exige movimentação constante, exige entrega. Endrick já mostra isso no seu DNA. Ele não é aquele 9 parado esperando a bola. Ele participa, ele incomoda a defesa, ele cria espaço. Isso encaixa perfeitamente no estilo de jogo que Ancelotti costuma valorizar. Agora, tem um ponto que muita gente ignora: adaptação tática. Endrick já mostrou que consegue jogar em diferentes funções no ataque. Pode ser referência, pode cair pelos lados, pode atacar espaço. Essa versatilidade é ouro em uma Copa, onde os jogos mudam completamente de um adversário para outro. E tem mais: personalidade em jogo grande. Não adianta só destruir em campeonato local. O que separa os bons dos grandes é aparecer quando o mundo está olhando. E Endrick já deu sinais claros de que não sente esse peso. Isso, para mim, é um dos maiores argumentos a favor da convocação. Agora, sendo crítico, claro que ele ainda tem pontos a evoluir. Às vezes toma decisões precipitadas, às vezes peca na finalização por ansiedade. Mas aí entra justamente o papel de um treinador como Ancelotti, que é conhecido por lapidar talentos e potencializar jogadores jovens. Outro ponto importante: o Brasil carece de um camisa 9 consolidado. A gente não tem hoje um nome incontestável nessa posição. Isso abre espaço e oportunidade para alguém como Endrick chegar e surpreender. Ele não precisa ser perfeito, ele precisa ser decisivo. E vamos combinar, Copa do Mundo também é sobre momento. Se Endrick estiver em alta, com confiança, fazendo gols, não tem como ignorar. Convocar por experiência é importante, mas ignorar talento em ascensão pode custar caro, e o Brasil já cometeu esse erro antes. Para fechar essa primeira parte, Endrick não é só uma promessa, ele já é uma realidade em construção. E se depender de ousadia, coragem e vontade de vencer, ele tem tudo para ser sim o camisa 9 de Ancelotti na Copa. Agora eu quero saber de você, levaria ou deixaria de fora? Comenta aí. Seguindo aqui, porque a discussão tá só esquentando. Quando a gente fala de Copa do Mundo, não dá para ignorar o fator surpresa. E é exatamente isso que Endrick pode oferecer. Defesas já estudam jogadores consolidados há anos, sabem exatamente como marcar. Agora, um atacante jovem, imprevisível, com um repertório variado, isso quebra qualquer planejamento defensivo. Outro ponto que pesa muito é a fome de vitória. Jogador jovem entra em Copa com uma energia diferente, com aquela vontade de provar para o mundo quem ele é. Enquanto alguns nomes mais experientes podem já estar numa zona de conforto, Endrick entra com sangue nos olhos, e isso, em torneio curto, pode fazer uma diferença absurda. E vamos falar de algo que pouca gente analisa com profundidade: encaixe com o meio-campo. Um camisa 9 não joga sozinho, ele depende de quem cria. E Endrick tem uma característica interessante: ele ataca muito bem o espaço, algo que combina com meias criativos que gostam de enfiar bola. Isso pode potencializar muito o jogo coletivo. Agora, olhando pelo lado de Carlo Ancelotti, a escolha de um centroavante nunca é só técnica, é confiança. Ancelotti valoriza jogadores que respondem em campo, que executam o plano tático sem complicar.
E Hendrick, mesmo jovem, já demonstra uma disciplina que chama a atenção. Mas não dá para romantizar tudo. Existe sim o risco da inexperiência pesar. Copa do Mundo não perdoa erro. Um posicionamento errado, uma chance perdida, e você pode comprometer uma campanha inteira. Então a pergunta é: vale correr esse risco? Para mim, depende do contexto, mas é um risco calculado. Agora, um argumento forte a favor dele: evolução rápida. Hendrick melhora jogo após jogo. Não é aquele jogador estagnado. Ele aprende, corrige, se adapta. E isso é essencial quando você tem um treinador como o Ancelotti, que ajusta o time constantemente durante a competição. Tem também a questão física. Hendrick é forte, aguenta contato, não é facilmente derrubado. Em Copa, onde o jogo é mais intenso e disputado, isso vira um diferencial enorme. Ele não é só técnico, ele também compete fisicamente. E vamos tocar num ponto sensível: pressão da torcida. Nem todo jogador aguenta vestir a camisa da seleção em Copa. Mas Hendrick parece gostar desse tipo de cenário. Ele não foge da responsabilidade, ele chama para si. Isso pode transformar ele em protagonista. Outra coisa, ele finaliza bem com as duas pernas e tem faro de gol. Pode não ser perfeito ainda, mas o instinto de atacante está ali. E camisa 9 precisa disso. Não adianta só participar do jogo, tem que decidir. E Hendrick já mostrou que sabe fazer isso. Para fechar esse segundo bloco de ideias, se Carlo Ancelotti quiser um time mais dinâmico, mais agressivo e menos previsível, Hendrick encaixa perfeitamente. Pode não ser a escolha mais segura, mas pode ser a mais impactante. E aí eu te pergunto, você prefere segurança ou ousadia numa Copa do Mundo? Agora vamos aprofundar ainda mais porque essa discussão merece. Quando a gente analisa o cenário atual da seleção, fica claro que falta identidade ofensiva. E é justamente aí que Hendrick pode entrar como peça-chave. Ele não é só mais um atacante. Ele pode ser o ponto de ruptura de um sistema que muitas vezes parece engessado. Tem também a questão do timing de carreira. Muitos grandes jogadores explodiram justamente antes ou durante uma Copa do Mundo. Hendrick está nesse exato momento de transição entre promessa e realidade. Ignorar isso pode significar deixar de levar um jogador que poderia crescer dentro da própria competição. E sendo bem direto, o Brasil precisa parar de ter medo de apostar. Outras seleções já fizeram isso e foram recompensadas. Jogadores jovens entram sem o peso do passado, sem o trauma de eliminações anteriores. Hendrick representa esse novo ciclo, essa mudança de mentalidade. Agora, olhando friamente, o que define um camisa 9 de verdade? Não é só número de gols, é presença, é imposição, é incomodar o adversário o tempo todo. E nisso, Hendrick já entrega. Ele briga, disputa, pressiona, ele não deixa o zagueiro respirar, e isso desgasta qualquer defesa ao longo do jogo. E tem um detalhe que pouca gente comenta: a leitura de jogo. Mesmo sendo jovem, Hendrick já mostra inteligência para se posicionar e entender onde a jogada vai acontecer. Isso não se ensina facilmente, é algo que vem do instinto e ele tem de sobra. Claro, a crítica precisa existir, ele ainda oscila. Tem jogos em que participa menos, em que some por alguns momentos, mas isso é absolutamente normal para a idade. A diferença é que mesmo nesses jogos, ele pode decidir em um lance, e isso é qualidade de jogador grande. Agora vamos trazer Carlo Ancelotti de volta para a equação. Ancelotti gosta de atacantes que simplificam o jogo, que não inventam demais. Hendrick, quando está confiante, joga de forma direta, objetiva. Isso agrada muito um treinador pragmático. Outro ponto forte: mentalidade vencedora. Hendrick já demonstrou que não se contenta em participar, ele quer ser protagonista. Esse tipo de ambição é essencial em torneios grandes. Jogador que entra satisfeito não ganha a Copa do Mundo. E existe também o impacto fora de campo. Um jovem talento como Hendrick gera empolgação, mobiliza a torcida, cria energia positiva em volta da seleção. E pode parecer detalhe, mas esse clima influencia e muito o desempenho dentro de campo. Agora, sendo bem crítico e honesto, se ele não for convocado, também não seria absurdo.
A concorrência existe, a responsabilidade é enorme, mas a ausência dele pode ser aquela decisão que lá na frente todo mundo questiona. Para fechar essa terceira parte, Hendrick representa risco, sim, mas também representa potencial de ser o diferencial. E em Copa do Mundo, muitas vezes é exatamente isso que separa campeões de eliminados. Então eu deixo mais uma provocação. Você levaria quem é mais confiável ou quem pode ser decisivo?